Quando tocamos em verdades bíblicas sobre quem Deus é, o nosso coração se dilata. Como são altos os seus caminhos, a forma do nosso ser foi projetada para responder a cada nova revelação a seu respeito. Fomos feitos para maravilhar-nos a cada novo relance do Senhor. Fomos designados para voar em prazer quando nos deparamos com o Altíssimo em qualquer um de seus atributos. Lendo esse livro, cada vez mais eu posso entender que eu não sei nada sobre Cristo. Esse livro ele sempre nos chama a um ambiente onde a gente vai entender cada vez mais a nossa pequenez. Posso estar utilizando o termo errado, mas a gente está cada vez mais entendendo o nosso lugar, entendendo que a gente sem Cristo não é nada. Posso ter 20, 30, 40 anos como cristão, como filho de Deus, como ministro de louvor, como pastor, como qualquer coisa. A gente sempre tem algo a aprender com Deus. Isso pode parecer muito clichê assim, ao começo, ao início de conversa, mas quando a gente vive nesse estado de entender que a gente realmente é muito pequeno, sabe? Perante Deus, a gente é muito... A gente praticamente não é nada, sabe? Essa conversa como um todo, ela soa de maneira clichê, porque assim, é realmente algo clichê que a gente tem que ter reafirmado no nosso coração todos os dias, sabe? E assim, é algo que eu sempre tenho entrado em conflito comigo mesmo, porque por vezes você olha e você fala, eu sei bastante sobre Cristo, eu conheço bastante Ele, mas eu não tenho vivido extraordinário com Ele, sabe? Todo tipo de pergunta que você fazer sobre Cristo eu vou saber responder, sobre qualquer tipo de questionamento que for feito eu vou saber de um versículo, de algo que eu sei dizer, isso é de tal forma, tal coisa porque tem um porquê, mas sabe quando você sempre sente que tem algo a mais? Eu acho que essa é a verdade cristã, sabe? Sempre existe algo a mais pra gente, independente do quanto a gente estude ou saiba de Cristo. Cristo ele não é um assunto que ele tem fim. Cristo ele não é um assunto que você estudou, aprendeu e não precisa mais saber sobre aquilo. Cada vez mais que a gente se entrega a esse Cristo e existe mais dele pra gente, sabe? E eu acho que Cristo ele nos põe esse coração de sempre querer mais, sabe? Pelo menos eu, com meu pouco tempo de vida e meu pouco tempo de experiência cristã, eu praticamente cresci num lar cristão, eu praticamente cresci na igreja, desde os meus 8 anos eu acredito que eu venho na mesma igreja, que eu toco no mesmo ministério de louvor, eu toco nos domingos, eu escuto falar sobre Cristo, eu com 22 hoje, eu escuto falar sobre esse Cristo a vida toda, sabe? E esse mesmo Cristo, ele nos gera tanto anseio por mais, tanta vontade do mais. Eu acredito que assim, a gente compreendendo cada vez mais o nosso lugar em Cristo, a gente compreendendo cada vez mais que a gente é tão pequeno, tão... Cara, eu não consigo nem descrever, sabe? Eu vou ficar só repetindo a mesma palavra, eu não vou conseguir descrever o que eu quero falar, mas assim, nós precisamos entender o nosso lugar e buscar mais de Cristo, sabe? Esse livro,
que é o Conhecer a Deus, do Billy Humphrey. Ele fala muito sobre a gente entender o nosso lugar e compreender que a nossa intimidade com Deus, ela pode mudar tudo, sabe? E assim, eu acho que é um convite para a gente poder entender que cada vez mais a gente pode acessar a mais de Cristo. Da mesma forma que um casamento que dura 20 anos, 30, 40, 50 anos, os cônjuges eles podem sempre estar descobrindo mais um do outro. Eu acho que Cristo ele se revela dessa forma, sabe? A gente pode viver uma vida com Cristo e descobrir mais dele conforme o tempo passa. Se não fosse assim, pregadores mais experientes, pessoas que têm uma caminhada com Cristo de maneira mais profunda, pessoas que estudaram as Escrituras e viveram Cristo de maneira mais profunda, hoje elas não amariam a Cristo mais porque elas já entenderiam tudo que Cristo tinha a oferecer. E como a gente vê que quanto mais as pessoas estudam, mais elas são apaixonadas por Cristo, a gente entende que não existe um início, meio e fim, mas que Cristo ele é uma crescente de estudo, ele é uma forma de estudo que você não tem parâmetros de fim, sabe? E eu acho que é isso. Fiquem com Cristo.